Elga, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você nos dissesse primeiro o seu nome completo, a sua data de nascimento e o local onde você nasceu. Meu nome é Elga Valéria Diniz Carrijo. Nasci em 22/10/1970 aqui em Uberlândia. E sua infância, você sempre viveu aqui em Uberlândia? Sim, nasci em Uberlândia, sou filha de Uberlândia e nunca mudei daqui, né? Você lembra como que era a sua infância, os seus avós, seus pais, seus irmãos, como que era? Então, minha família... Nasci no bairro Roosevelt, né? Hoje um bairro nobre aqui na cidade de Uberlândia, um bairro bem que desenvolveu bastante. Minha família bastante numerosa, né? Meu pai, minha mãe, meu pai José, minha mãe Olímpia, tiveram 10 filhos, né? E entre esses 10, eu sou a 7ª. E como que era a sua infância com seus irmãos, com esses assim, 10 irmãos? Muito, eu sempre falo, Carla, que não tenho lembrança de momentos ruins, né? Então, minha infância foi marcada por momentos bons. Meus pais, minha mãe sempre teve o seu credo religioso, né? Sempre nos encaminhou para a igreja, a gente sempre, aos domingos a gente participava e durante a semana era o estudo. Meu pai e minha mãe trabalhavam muito para criar 10 filhos, né? E assim, não tenho lembrança de momentos ruins da minha infância, não tenho. Brincava muito, naquela época a gente era privilegiado, né? Que podia ficar na rua, era mais livre, não tinha tanta essa questão de violência que hoje tem. Um quintal muito grande, cada um tinha suas tarefas. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito essa questão de responsabilidade, essa questão da horário, né? Igual horário de almoço, sentava a família para fazer a refeição, sempre compartilhando, né? Então... E vocês brincavam de quê? Brincava, tinha muita árvore, né? A gente subia, eu não esqueço, era um terreno muito grande, que ali no Roosevelt, os terrenos antigamente eram muito grandes, né? Até hoje meu pai tem as casas lá. Então eu lembro muito bem que tinha uma casa grande, tinha umas goiabeiras na frente, a gente subia para cima para colher as frutas, tinha mangueira no fundo, tinha as galinhas, né? Naquela época também, teve época de... Então, assim, foi uma época muito boa. Minha mãe sempre comemorava nos aniversários, mesmo na simplicidade lá, ela sempre lembrava da data de aniversário de cada um, não fazia aquela festa, né? Mas sempre fazia um bolinho, juntava a família, recebíamos muito nossos primos, sobrinhos, e assim, tudo de família numerosa também, então juntava aquele tanto e a gente sabia dividir, vivia momentos bons e não tenho lembrança ruim da minha infância. Só a família já é uma festa. Só a família é uma festa. Ainda hoje? Ainda hoje é uma festa. A hora que reúne todos. E sua adolescência você passou lá também? Então, minha adolescência foi no mesmo local. Que eu nasci, cresci até eu casar. Morei na mesma casa, né? Depois que eu casei, que eu mudei de bairro. E na sua adolescência, o que é que você mais gostava de fazer, Elga? Como que era na escola? Então, me lembro da 1ª à 4ª série, na época que falava, né? Estudei na escola estadual 7 de setembro, era mais próximo de casa. Agora, da 5ª à 8ª série, estudei na escola estadual Guilmar de Freitas Costa, que é o polivalente, né? Naquela época lá o tecnicismo. Então lembro assim que na escola tinha as aulas de culinária,
Tinha aula também de práticas comerciais, que é uma coisa que a gente gostava, que me marcou também, e práticas agrícolas. Então é uma coisa assim que marcou bem nessa época. E o que mais vocês gostavam de fazer? Vocês saíam? Então, ia pra festa? Como que era? Minhas irmãs sempre mais danadinha, né? Eu sempre fui mais medrosa. E assim, obedecia mais. Então foi mais tranquilo. Saía assim, mas menos. Suas irmãs que saíam? Saíam mais. Eu era mais quieta. E aí você concluiu a 8ª série e fez colegial? Fiz colegial, depois fiz o magistério. Né? Fiz primeiro e segundo primeiro colegial eu fiz na escola municipal professor Antônio Tomás Ferreira de Rezende, acho que é municipal mesmo. E depois fiz o segundo e o terceiro, optei pelo magistério, fiz no museu. E você foi trabalhar como professora? Como que foi seu primeiro emprego? Olha, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi com 15 a 16 anos. Foi numa fábrica, então não tinha nada a ver com... Era bem adolescente ainda. Né? Numa fábrica de produtos, ali na Engenheiro Diniz. E depois eu trabalhei lá por um tempo, depois fui auxiliar de escritório, em uma firma que, por 4 anos eu trabalhei nessa empresa, que mexia com construção civil. Né? E depois, assim, como professora mesmo, nunca trabalhei, só fiz o estágio, estágio na rede pública, rede municipal e em escola também particular. E aí você trabalhou 4 anos nessa empresa como auxiliar administrativo e como que era? Como que era o ambiente de trabalho, seus colegas? Então, lá, construção civil, né, lidava muito com homens, né? Às vezes aparecia alguma engenheira lá, mas era pouca coisa. Mas foi uma época que eu aprendi muito, né? Tive a oportunidade de aprender muito lá. E assim, minha oportunidade de me inserir no mercado de trabalho, né? Com registro e tudo. Lá a firma mudou, né? E aí fechou aqui em Uberlândia. E depois finalizei o magistério, né? Fiz curso de informática, na época fiz até no Senac, até, não sou muito antiga não, gente, só tenho meus 40. Meus 40 muito bem vividos, né? Fiz no Senac, meu primeiro curso de informática. Naquela época tudo muito manual, né? Aqueles disquete grandão, que eu até tenho lá em casa ainda guardado de lembrança. Mas foi uma época boa. E aí eu tendo magistério e esse curso, surgiu vaga no lar, né? No Lar de Amparo, que ia estar inaugurando a sede lá do bairro São Jorge. Foi onde eu mandei meu currículo, enviei meu currículo e eles me chamaram. E lá... Então, lá eu fui como eventual, né? Fiquei mais no instrutora. O registro era como instrutora, mas eu ficava como eventual, se faltava algum professor, alguma coisa assim, ficava mais responsável pela secretaria. Né? Por aquela época não era tão comum o pessoal ter informática, e eu já tinha informática. Então, a coordenadora é até a Estela, na época era a Estela, lá do Arroz Rezende. Inclusive minha madrinha de casamento. E lá, né? O Lar de Amparo era o que lá? Lá é ONG também. Trabalhava com criança de 6 a 15 anos. Naquela época era 7 a 15 anos. Os 6 ainda ficava para as creches ainda. De 7 a 15. Era centro de formação.
né? Entendi. Você ficou lá quanto tempo? Fiquei lá de quase 8 anos. Sei que de 95, acho que é 2002, se não me falha a memória. Então lá eu tive oportunidade, convivi na secretaria, né? Toda essa dinâmica de secretaria, funcionário também, que lá não tinha tudo separado, porque tinha a unidade que mexia com essa questão administrativa, aí a gente só dava apoio. Então recebia, acolhia as famílias, fazia os encaminhamentos, prestava conta para a prefeitura, dos relatórios, essas coisas. E aí, mais para frente, eu cheguei a assumir por um tempo o cargo de coordenação também, né? E aí veio 8 anos, muito trabalho, e assim, lá a política é muito forte, né? Então, assim, uma coisa que começou a me incomodar, onde eu decidi sair. E quando que você conheceu seu marido? Meu marido, nossa, meu marido é de infância. Então, assim, eu levava do vizinho, né? Então, desde pequeno, a gente já flertava um com o outro, como diz o outro. Então, eu e meu marido é desde pequeno mesmo. Gente vizinho lá, e ele identificou comigo, eu identifiquei com ele. Eu até brinco muito com ele, eu cuidei dele, ele cuidou de mim, né? E aí, para chegar no casamento. E vocês começaram a namorar quando? Desde adolescente a gente já trocava os beijinhos roubados, como se diz, né? Brincava, essas coisas de criança, de adolescente que cresceu junto. Aí depois a gente começou a namorar uma época, e aí depois assim, namorar para casar mesmo, porque ficava naqueles namorinhos, né? Namorar para casar mesmo foi aos 18 anos, aí. Mas a gente nunca ficou totalmente afastado um do outro. Então já cresceu com aquele. Acho que era coisa de Deus já na minha vida. Você namorou só com ele? Namorei. Tive algumas paquerinhas, mas namoro assim mais sério mesmo, foi só com ele mesmo. Tive alguns paquerinhas de adolescente, né? Mas o sério mesmo foi com ele. E aí vocês começaram a namorar? Então, namoramos. E aí, assim, tanto ele quanto minha mãe sempre ensinou que a gente tem que ter casa. Para casar tem que ter casa. Era o mínimo, né? E aí ele se esforçou, comprou a casa e a gente foi organizando. Aí teve o noivado normal, casamento tudo nos conformes, né? Então foi toda a pompa na medida das nossas possibilidades, né? Então foi muito bom assim, esse processo. Eu até falo muito para as meninas. É muito gostoso você planejar tudo, não quebrar etapa, né? O namoro, o noivado, a organização do enxoval, essas coisas, é uma coisa que eu prezo muito. Aí vem o construir a casa, tanto que é gostoso. Mesmo que seja simples lá nas nossas condições, a organização, tudo direitinho, do jeito que você queria, né? Então, assim, foi uma coisa para mim muito boa. E aí depois, sei lá, escolher o vestido, escolher foto, fazer todo aquele... Nossa, é muito gostoso. Eu acho que é um momento assim ímpar na vida de cada um, porque pode até ter o segundo casamento, mas não é a mesma experiência, né? Receber os convidados, receber os presentes, preparar tudo, muito gostoso. E como que é hoje sua vida, sua esposa? Então, aí casamos, né? Já quando construímos a casa, já construímos até um quarto, né? A mais, porque é normal ter filho, né? E aí, eu e ele ficamos esperando dar uma organizada na vida, tudo, né? Para depois vir a ter família. Foi onde com 3 anos eu perdi minha mãe. Aí eu já perdi
a vontade mesmo de ter filho. E já não era uma coisa muito inerente, nem em mim, nem nele. E aí ficou. Aí depois fui estudar, né? Fui fazer a faculdade, que eu ainda não tinha feito. Sempre trabalhando em centro de formação. Centro de formação toma muito tempo da gente, né? Então a gente deixa, até aviso para as novas futuras casadas aí, ó, ter cuidado, porque o centro de formação ocupa muito tempo, então prejudica até nisso, eu vejo que me prejudicou um pouco. E com 3 anos, pensando em casar, em ter filho já, né? E aí eu vim e perdi minha mãe, então eu perdi totalmente a vontade. Ele também já não cobrava, depois vim fazer faculdade. E aí, depois da faculdade, esperar mais um pouquinho, né? E a gente já perde a vontade mesmo. E veio meu marido a ter o problema de saúde que ele teve. E aí, decidido que não teríamos filhos. Mas assim, eu e o Evaldo é tranquilo, um casamento. Ele tem os gostos dele lá, claro que a gente tem que estar respeitando. Então a vida dentro do normal, sem brigas exageradas. Então a vida mais tranquila mesmo. Ele muito caseiro, não gosta muito de sair, eu já sou mais saidona, né? Já saio mais, mas que isso pra ele é tranquilo. Helga, você ficou 8 anos lá no lar. E quando você saiu de lá, você foi fazer o quê? Então, saí do lar, eu queria um tempo, eu queria descansar. Na verdade, eu queria descansar mesmo. Aí fiquei parado um tempo, foi onde surgiu a ação moradia, né? E aí fiquei parada, nem procurei emprego assim. Aí fiquei sabendo que abriu um centro de formação, que era ação moradia. E aí na época eu já estava na faculdade, né? Eu comecei a faculdade em 2003, acho que foi 2002 que eu comecei, porque eu formei em 2005, acho que foi mais ou menos isso. Saí do lar, eu já estava na faculdade, né? E aí fiquei parada, só estudando mesmo. Foi onde surgiu o centro de formação da Ação Moradia. E aí encaminhei meu currículo. No primeiro momento, me chamaram para instrutora. Mas assim, eu já tinha toda aquela história, toda aquela bagagem que eu adquiri no lar. E achava que para mim instrutora já não servia. E fiquei tranquila, né? Fui lá, conversei tudo. Na época tinha a Marta, a Genoveva, a Neuza. Sei que eu fui, participei lá do processo, tudo normal com elas lá. E aí ficou eu como instrutora e outra pessoa como coordenadora. Só que não era aquilo que eu queria para mim naquele momento, né? Não estava tão atrás de emprego assim. Resolvi ficar mais um pouco. Aí com 3 meses, acho que ou menos, que tinha iniciado as atividades, eles me ligaram. Lembro que no dia, quando me ligou da Ação Moradia, eu estava até na chácara fazendo pamonha. E aí que eu fui, marquei, né, para estar indo encontrar, conversar e resolver o que dava. Lembro que foi no 1º de abril de 2003, era 1º de abril, eu falei, gente, não podia ser outra data, né? Aí fui, já conversei com o pessoal lá, com a Genoveva, né, com a professora Genoveva, e já iniciei. Eu falei, Genoveva, espera que eu quero pensar, né? Porque é tudo muito novo, o bairro era invasão ainda, sabe? Uma vida que eu sabia que tudo acontecia em Uberlândia. Sabia que tinha
as invasões, tudo isso. Mas só que era uma coisa assim, que eu ficava lá e as coisas aconteciam do outro lado, né? Porque acompanhei um pouco o Seringueira lá na época, mas foi rápido o Seringueira, né? Porque eles tiraram o pessoal de lá e já levou e logo já construiu. Mas aqui, quando eu cheguei, assim, foi um baque mesmo. Tive várias vezes vontade de ir embora, porque a Genoveva falou, não, Elga, você já está trabalhando, minha filha. Aí, eu assim, várias vezes eu tinha vontade de ir embora, até pelo esse preconceito que o pessoal passa pra gente no início das violências, de tudo, né, do bairro. Enfrentei, assim, no início alguma coisa até com a minha família mesmo, queria que eu saísse, que eu não continuasse, porque a gente iniciou lá dentro do Dom Almir, né, aqui é bem mais tranquilo do que lá. E no espaço cedido da escola, então assim, era tudo muito, hoje a gente está com estrutura muito boa aqui, né? Comparado com a de lá. Lá a gente tinha aquela privacidade, que às vezes sente falta, né? Lá era o centro de formação. Então ali você tinha autonomia, tinha mais liberdade, tinha tudo. Tinha os cursos para as mães, mas era numa casa separada, alugada, né, do lado lá. Então ali você ficava para o centro de formação, sabe? Não tinha estrutura, não tinha nada, mas era uma época que deixou saudade. A gente usava a igreja, usava o espaço cedido da igreja lá, usava o espaço cedido da escola e usava a quadra. Então assim, às vezes você ia para a quadra com as crianças, com os adolescentes, você tinha que voltar correndo com eles, porque o pessoal vinha e eles que comandavam lá a quadra. Então a gente passou por algumas dificuldades nesse sentido. Mas deixou saudade lá. Quando eu cheguei, fui muito bem acolhida, acho que foi isso que fez eu permanecer e perseverar. Né? Fui muito bem acolhida pelas meninas, na época Badia, a Natália, a Thalita, menina do Braga, né? E a Fabiola. Lembro bem do pessoal lá, fui muito bem acolhido. E aí, assim, criança não tinha no bar, não tinha no centro de formação. Eles não sabiam muito bem, assim, o que eu tive, que eles não sabiam o que era aquilo ali, como que era, não sabia nem o que era, nem criança tinha. E a gente começou fui muito bem recebida e junto com a equipe, fiz um trabalho bom lá na época, que a gente visitava as casas dos adolescentes, das crianças, visitava as famílias no bairro e levou as crianças lá, porque a gente tinha que cumprir a meta da prefeitura, que era 80 crianças, para a qual o centro de formação foi criado, né? Então a gente sempre recebeu subvenção para 80 crianças. Na época não tinha, se a gente não conseguisse manter aquilo ali, eu tinha muita consciência, porque eu já tinha experiência do outro centro de formação, porque se eu não tivesse a experiência que eu tive no lar, nunca que eu conseguia tocar as atividades do centro de formação. Então, assim, o que eu aprendi no lar contribuiu muito para mim no início da Ação Moradia, né, do Centro de Formação da Ação Moradia. E aí lá, logo já iniciou as obras aqui, né? No final de 2003 a gente já mudou para cá. Acho que foi em novembro, de outubro para frente. E era muito gostoso, a gente fazia as caminhadas no bairro. Tinha dificuldade, mas tinha muita coisa boa, sabe? Assim, aquela coisa prazerosa mesmo. Fazia as caminhadas de lá com as crianças para cá. Às vezes vinha alguma visita aqui, eu nunca esqueço, a Débora da Monsanto. Acho que é da Monsanto mesmo. Veio aqui, ela é inglesa, né? Aquilo pra gente era novo, hoje é muito normal, né? Receber pessoas de outro país aqui. Mas naquela época era novo. Aí a gente ensaiou. A gente veio visitar, ensaiou o Boa Tarde no inglês, as coisas tudo no inglês, subimos com a criançada tudo a pé, e olha que é o quê, hein? Quantos quilômetros? A caminhadinha bem grande.
até aqui, aí fizemos a apresentação, mas assim, é uma época mais sofrida na questão da estrutura, mas muito prazerosa no outro lado, né? Então uma coisa compensava a outra. E que mudança aconteceu na sua vida depois que você começou a trabalhar aqui na Ação Moradia? Então, para mim a Ação Moradia, assim, me despertou, né, um outro olhar. Por mais que eu já tinha essa vivência lá no lar, mas aqui foi diferente, parece que foi mais intenso. Essa questão de ver a realidade, o outro lado, né, da realidade, essa questão dos menos favorecidos mesmo. Acho que isso aí ficou muito forte para mim. Essa necessidade mesmo, porque a gente ficava no centro de formação, lá a gente só ficava com a criança e com o adolescente, recebia eles lá, fazia visita, às vezes tinha o projeto lá de apoio à família, mas era aquele projeto só, não era aquela coisa intensa dentro do que a gente vivia como a gente vive aqui. Então aqui para mim foi tudo muito diferente. Essa necessidade, o que eu poderia dizer? Sei lá, o outro lado mesmo da vida. É uma realidade nova que eu tive a oportunidade de conhecer e poder ajudar e acompanhar o desenvolvimento. Né? Eu me lembro muito bem, assim, uma coisa porque na época a gente iniciou visitando, buscando, porque a gente tinha que assim, no início a gente teve que mostrar para as mães que era importante os meninos para o centro de formação. Por quê? Porque para eles os meninos ficar na rua era a mesma coisa, né? Então, eu não esqueço, a dona Maria Calixto, que hoje ela ainda fica na cozinha, eu nunca esqueço que nós fomos lá visitar, ela matriculou a menina dela, Joselma, e aí nunca, a menina faltava, saía, não tinha perseverança. E aí a gente foi visitar a casa para ver. Era um barraquinho muito simples, né? Mas tinha um fogão de lenha, eu até brinco com ela sempre, Dona Maria Calixto, que ela não queria ir para o centro de formação de jeito nenhum. Ela até fala às vezes, foi a Elga que foi lá, insistiu, até eu vim e agora não larga essa Ação Moradia mais. Tinha um feijão cozinhando, que até hoje eu sinto esse cheiro desse feijão. Então, assim, a gente visitando as casas, a gente passava por muita dificuldade mesmo, porque era muita pobreza, muita, assim, falta de noção. Né? Porque hoje as pessoas vêm para cá, convivem aqui, aprendem a organizar, participam das oficinas, tem todo esse preparo, esse desenvolvimento. Mas antes era assim... a vivência tinha lugar que a gente visitava, as casas dos meninos, que doía na gente, porque como conseguia viver dentro daquele espaço, daquela forma. Então, a gente passou por muitos momentos difíceis, que hoje o setor psicossocial que visita, que acompanha as doenças, dificuldade, mas hoje é o setor psicossocial, mas que antes, tudo isso a gente, de alguma forma, tinha que fazer, você era obrigado a fazer, porque os meninos estavam ali, as famílias estavam ali, as coisas acontecendo, então o menino chegava, o pai estava doente, muitas vezes o menino começava a faltar, a gente tinha que ir visitar e ver no que podia ajudar, então mas foi um tempo muito bom, que eu aprendi muito. Então, assim, a Ação Moradia para mim foi aprendizado, conhecimento, oportunidade, né, de poder me colocar no lugar do outro e poder contribuir para esse desenvolvimento do outro. E o que você mais gosta do trabalho hoje na Ação Moradia? Ação Moradia, o que eu mais gosto hoje? Ontem eu até estava falando com o Sr. Osvaldo, que eu falo muito para a Cida, para ter foco, né? Porque se for me avaliado um tempo atrás, eu tinha muito mais, contribuía muito mais, porque eu ficava só com projeto, né? Com o projeto do centro de formação, de 6 a 15. Hoje cresceu tantas coisas, e assim, por mais que eu queira não participar, por mais que não tem jeito.
né? Então isso um pouco deixa a desejar e me incomoda. Mas assim, gosto muito do... Você quer atender? Não, pode. Pode atender, depois eu falo. Não, depois eu falo. Para aí. Então hoje, assim, gosto muito das ações, das